Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço para nós falarmos da Semana Santa. Chegamos na Semana Santa 2025, né? Chegamos essa semana maravilhosa, a Semana Santa, a Igreja Católica, né? Vive essa semana maravilhosa, a Igreja no mundo inteiro, que vive no Domingo de Ramos, que a gente dá início à Semana Santa, e temos uma semana toda esplendorosa para vivermos o mistério pascal, o mistério da morte, a ressurreição de Jesus, triunfante com o mistério pascal. É uma semana tão preciosa para nós, uma semana tão rica liturgicamente, vivemos assim tantos mistérios, tantas coisas. E você sabe que a TV Nazaré vai fazer todas as transmissões da Semana Santa. Muita gente acompanha várias transmissões. Você acompanhou os sermões quaresmais. Aqui nós fizemos as transmissões dos sermões quaresmais durante o período da quaresma. Então você já vem saboreando bem as missas que a gente vem transmitindo dos domingos também da quaresma. Então você já está acostumado com as nossas transmissões, você sabe que a TV Nazaré transmite tudo e vai transmitir todas as celebrações, as funções litúrgicas da Semana Santa. Então, para você que vai participar e para você que não pode, por algum motivo, participar por problemas de saúde, de locomoção e vai acompanhar em casa, nós preparamos esse programa para você, que é para falar sobre a Semana Santa. E quem vai estar aqui conosco, quem está aqui conosco é o nosso convidado especial, o diácono Ellerson Borges, que é o nosso colega ali, ele tem a provisão lá na igreja São José de Queluz, não é isso, Ellerson? Seja bem-vindo aqui nesta noite, conosco no nosso programa Janela Aberta. Muito obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Theo. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Participar, também contribuindo de alguma forma para que nós possamos, assim, ter um conhecimento um pouco mais abrangente a respeito, né, de tudo aquilo que concerne as questões da nossa igreja, Santa Igreja Católica. Tá certo. Então, vamos falar assim, um apanhado geral, porque muita gente conhece, mas muita gente não conhece, né? Como é a Semana Santa? Como é que ela está organizada? Ela começa quando, termina quando, essa Semana Santa? Muito bem. A Semana Santa, ela a princípio, ela é o ápice, né, da nossa fé católica, né? Ela começa no Domingo de Ramos. Ela já pode começar nas vésperas desse domingo, né, no sábado, e ela vai até a Páscoa, né? Até a Vigília Pascal, enfim, até o domingo de Páscoa, né? Então essa semana, ela é uma semana muito rica no ponto de vista litúrgico, né? E ela concentra, ela é muito densa, né, nas questões da nossa própria fé católica. Então essa semana, ela é a semana mais importante para a nossa fé católica, podendo resumir dessa forma. Certo. Nós temos o Domingo de Ramos, né? Então, qual é a importância do Domingo de Ramos? O que se celebra no Domingo de Ramos? Muito bem. O Domingo de Ramos, ele é uma celebração muito especial, né? Em muitas igrejas, né? Não sei, nesse tempo de chuva, né, que nós vivemos aqui em Belém do Pará, esse tempo chuvoso. Entretanto, essa celebração, que começa com um ato litúrgico externo às igrejas, né? Ela fica num ponto de fora. Ela começa com a bênção dos ramos, né? E a proclamação de um evangelho. Nesse domingo, nós temos dois evangelhos, né? Dois evangelhos. E um desses é proclamado fora da igreja, né? Que antecede a procissão de ramos. E nesse momento, além de ser proclamado esse evangelho fora, também se inclui a bênção dos ramos, essa é uma homilia logo em seguida, pode ser feita uma breve homilia para não se estender muito a celebração, e segue-se a procissão. E nessa procissão, os próprios fiéis, eles acompanham cantando, né, relembrando ou revivendo também
né, aquele momento em que Jesus ia entrando de forma triunfal, né, em Jerusalém, né, com os ramos nas mãos, as pessoas vão cantando Hosana a Deus nas alturas, né, e paz na terra, aqueles homens que de boa vontade. Então, nessa celebração, nós podemos ver que esse reviver da nossa fé, ele é muito atual, né? Não foi somente há mais de 2000 anos atrás, mas nós podemos revivê-lo também agora. O Hosana significa o quê? O Hosana, Deus salva, né? Que nós podemos dizer que vem salvar-nos, como se em nossa tradução, né? Senhor, salva-nos, né? Deus salva-nos. Então, é um clamor da população, dos fiéis, né? Naquele momento em que deposita em Jesus toda a sua esperança, né? Dessa salvação. Se bem que muitos, na época, acreditavam que seria uma salvação puramente humana, né? Mas Jesus não deixa de aproveitar essa oportunidade também para marcar esse período, né? Como se de forma concreta para a nossa salvação, que é eterna, na verdade. Muito bem, então a liturgia desse domingo é o que? A cor é vermelha, A cor vermelha, porque representa, né, o sacrifício do Senhor, né, o seu martírio, né, é aquele momento em que ele vai doar, né, a própria vida em martírio, né, em sacrifício, porque ele também é chamado o domingo da paixão, né? Nós chamamos de domingo de ramos porque damos ênfase mais aos ramos que levantamos no momento da procissão, mas ele é chamado domingo da paixão porque a palavra paixão, ela tem esse significado, não de sentimento, mas de sofrimento concreto, né? Por algo que Jesus realmente praticou. Lê-se também uma parte da paixão de Jesus ali no Evangelho. Exatamente, né? Isso, perfeitamente. Para que se possa já meditar, já que se começa a meditar esse momento também tão importante na vida da igreja. E muitos depois guardam os ramos para colocar em casa, Exatamente. né? Essa tradição bonita que tem Esses ramos, inclusive, eles serão usados na quarta-feira de cinza do ano seguinte, né? Onde nós recolhemos os ramos, né? Que já são abençoados, eles são triturados, eles transformam-se em cinzas, justamente para depositar as cinzas nas pessoas que vão receber na quarta-feira de cinzas do ano seguinte, né? Que nós colocamos, né, as cinzas na cabeça dos fiéis e dizemos, né, tu és pó e do pó voltarás a ser, ou convertei-vos e crede no Evangelho. E crede no Evangelho. Muito bem, então domingo de Ramos nós vivemos essa celebração maravilhosa do domingo de Ramos, tão importante, né, que a liturgia, as igrejas todas vivem, né, essa experiência. Normalmente se tem uma vivência paroquial, né? Paroquial. As paróquias, as suas comunidades todas vão para a paróquia, vive toda essa experiência, né? Para que todo mundo possa ser introduzido na Semana Santa, né, Diácono? Perfeito. Esse momento é um momento em que, diga-se de passagem, ele não é um momento assim, de feriadão, né? Porque muitas pessoas que não entenderam o contexto ainda da nossa própria salvação, eles acabam, claro, por terem trabalhado durante um grande período, estão cansados, querem, né, descansar e tudo, e acabam, pois, viajando ou então fazendo outras coisas e perdendo aquele contexto. Mas, na verdade, essa semana, esse período, ele é um período especial de vivência da fé, sobretudo a nossa fé católica, né? Que nos exige, né, essa disponibilidade de poder estar participando dessas celebrações para a gente até conhecer e se aprofundar mais a respeito da nossa própria fé católica, né? Dos pontos que eu acho interessante, né, neste domingo de Ramos, em que está relatado até no próprio Evangelho, no primeiro Evangelho, que é proclamado, Jesus chama os discípulos e pede para que eles vão até, né, um lugar e lá vai estar disponível já um jumentinho, né, para que eles traga esse jumentinho para que eu vou precisar dele, diz o texto, né? E por que Jesus fala a respeito disso, né? Porque
geralmente, quando se ia tomar numa situação, né, de libertação, onde uma tropa, uma comitiva adentrava numa cidade para guerrear, para fazer, digamos assim, para libertar um povo, fazer alguma coisa nesse sentido, iam com cavalos, iam uma tropa, né, iam com guerreiros, né, iam de forma imponente. Mas Jesus chama ao contrário, um animal humilde, né, um jumentinho simbolizado que é algo pacífico, né, simbolizando que a sua entrada triunfal, ela não é imponente, mas sim pacífica, né? Ela é de forma pacífica porque veio trazer a paz, veio trazer, né, a salvação. Então a ideia de um Jesus triunfante, mas triunfante de outra forma, de né? De outra forma. Ele triunfa, na verdade, através do amor, através do seu sacrifício, né? Da sua paixão. Que paixão, na verdade, a gente tem por cabeça aquele sentimento, né? Sobretudo entre homem e mulher, né? Em que os dois estão enamorados, estão com sentimentos aflorados, mas a paixão, na verdade, ela tem esse significado de sofrimento. É um sofrimento não de sentimento, mas um sofrimento concreto, em que levou, né, o nosso Senhor à morte e produziu em nós, né, a salvação que nós esperávamos. Muito bem, então olha, tivemos essa experiência já do Domingo de Ramos e abre, né, diremos assim, a Semana Santa, abriu a Semana Santa com toda a força, com toda a alegria e quem participou da missa da manhã pôde participar da missa da noite, mas a missa da noite acho que não teve a procissão, né? Participa só da leitura da paixão. Mas acho que é importante isso, que o Domingo de Ramos ele abre a Semana Santa com essa ideia de Jesus que entra em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade em que ele vai ter o seu confronto também. Exatamente, acho que é isso também, né? Exatamente. Jerusalém Lucas, a gente leu está lendo Lucas nesse ano, né? Lucas mostra a viagem de Jesus para Jerusalém. Grande parte do Evangelho de Lucas é essa viagem de Jesus a Jerusalém. Em Jerusalém é o local em que Jesus vai viver o seu grande confronto, né? Exatamente. Jerusalém é a cidade santa, né? É o palco onde acontecerá, né, o momento mais importante da nossa salvação, que é a sua entrega, morte e ressurreição. Então, lá acontece o ápice da nossa fé, né, em que Jesus caminha para lá ciente do que vai acontecer, né, ciente daquilo que vai passar, do que vai sofrer, mas cheio de vigor interior, ele leva a cabo, né, todo o amor que ele tem por nós, todo o amor, a missão que ele recebeu, na verdade, do Pai, né? Então, nesse sentido, Jerusalém se transforma, né, no momento, no lugar mais importante, né, para a nossa fé. Tanto é que outros povos também, como os judeus enfim, outros povos, eles acham que Jerusalém é aquela cidade santa, aquele local santo. Mas para nós é tão santo que levou ao nosso Senhor a entregar-se à morte para a nossa salvação. Muito bem, estou entrevistando aqui o diácono Ellerson Borges, diácono da paróquia São José de Queluz, onde ele faz a provisão, onde tem a provisão dele, onde ele exerce seu ministério diaconal. Está explicando para nós sobre a Semana Santa, essa semana que nós estamos vivendo com tanta intensidade. Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos, temos toda essa semana aqui para falar, tá bom? TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o diácono Ellerson Borges, que está falando para nós sobre a Semana Santa, essa Semana Santa maravilhosa que a gente está vivendo, sempre muito cheia de detalhes, muito cheia de riquezas. E nessa semana nós temos a Segunda-feira Santa. Nesta liturgia da missa, a gente proclama o Evangelho de São João, que Jesus vai a Betânia, né? O que é que acontece em Betânia? Jesus, ele vai, na verdade, no caminho de Jerusalém, ele quer passar por Betânia. Lá ele tem amigos, né?
e os irmãos Marta, Maria e Lázaro, aquele que foi ressuscitado, né? E ele gosta de estar lá, ele se identifica, né, com aquelas pessoas, né? A sua amizade com eles é grande. Então Jesus aparece lá e hospedado, ele recebe com até certa surpresa que Maria, né, que muito achegada, digamos assim, próxima, né, mais íntima, digamos assim, no bom sentido, de Jesus, ela vai e derrama aos seus pés, né, o perfume, lembrando que as pessoas, quando morriam, eram embalsamadas, né, eram perfumadas, né, para que ao passar do tempo não criasse aquele odor, né, desagradável. Então ela já preparara naquele momento, né, o próprio corpo de Jesus, né? Ela já lembra aquele momento daquela preparação dos corpos para serem enterrados. Então Judas, nessa ocasião, ele critica, mas na verdade com o intuito de querer, né, ficar com o dinheiro do perfume, que era um perfume caríssimo, né? Mas a generosidade de Maria naquele momento, né, era nesse sentido, de estar preparando o Senhor para aquilo que já vinha, mas sem ela mesma perceber. Mas Jesus, já percebendo isso, aceita de bom grado. Esse é o momento, digamos assim, que nos faz lembrar que essa preparação que Jesus vai ter antes de entrar em Jerusalém e sofrer o seu martírio, o sacrifício. Em muitas igrejas há a preparação de sermões, né? Essa Semana Santa tem muita gente tendo, eu sei que tem muitos lugares que tem muitas preparações, não é oficial, mas muitas igrejas preparam sermões e quaresmais, sermões. Aí, durante a semana, a arquidiocese, durante as semanas da quaresma, a arquidiocese preparou vários sermões que você acompanhou, já falei isso aqui na abertura, foram transmitidos ao vivo aqui pela TV Nazaré. Mas essa semana está acontecendo muitos sermões, muitas preparações aqui nas nossas igrejas, algumas capelas também. E na Terça-feira Santa, a mensagem do Evangelho passa pela última ceia, onde há uma antecipação da quinta-feira. Jesus anuncia a traição de Judas e a fraqueza de Pedro. Exatamente. Por que isso? Ele já fazendo uma prévia, né, do que vai acontecer, a igreja ela retrocede um pouco nesse sentido litúrgico, né, para dar mais ênfase a essa preparação, a esses momentos que antecedem a paixão definitiva do Senhor, né? Então a igreja, ela muito sabiamente, ela recorda esses momentos, né, e dá ênfase justamente para que nós possamos ter uma compreensão adequada daquilo que aconteceu antes um pouco de todo o seu desfecho, né? Judas, por exemplo, ele foi ter com os doutores da lei, né, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, né? Eu acredito que a teologia nos fala que por inconsequência dele acaba entregando Jesus, mas no fundo, né, como ele tinha um pensamento muito humano, assim, no sentido de terreno, né, ele queria provocar em Jesus, né, aquele momento de rebelião, digamos assim, para que de repente, né, ele rebelando-se, né, ele pudesse tomar, digamos assim, o poder de forma humana, de forma mais... Mas Jesus percebeu que isso era pura tentação, né? Era pura ideologia humana, né? E ele acabou, não por conta somente do dinheiro, né, de vender por 30 moedas de prata, mas ele tinha esse objetivo de fazer essa provocação. Mas Jesus tinha um outro pensamento, um pensamento de salvação da alma, né? Tinha que acontecer, né, essa entrega definitiva. Então, a igreja ela nos recorda esses momentos, né, em que Judas ele foi esse traidor desde o princípio, né? E na quarta-feira santa que você colocou, na mesma noite, Jesus declara a Judas que Judas vai ser o seu traidor. A gente vai vivendo mais essa proximidade do drama que Jesus vai viver. Exatamente. Na traição de Judas, né? É interessante que Judas,
Judas ele tem esse papel um papel um tanto difícil, digamos assim, né? Por não compreender, né, a história da salvação, por não compreender, né, aquilo que Jesus falara, né? Daí a importância de falar aqui para os telespectadores, daí a importância de, desde o princípio, não só da Semana Santa, mas de toda a Quaresma que a gente viveu, né, o princípio de nós seguirmos passo a passo as recomendações da Igreja para que nós tenhamos também um entendimento, porque o entendimento ele não se dá assim, de uma forma instantânea, né? Ele tem passos, né? Ele tem um passo a passo. E Jesus também tinha essa didática com os seus discípulos. Ele formava os seus discípulos, mas aos poucos ele ia revelando, não revelava tudo de uma vez, né? É necessário ter atenção, é necessário ter uma conversão genuína para que se possa compreender, né, a essência da história da salvação. E Judas, eu acredito nesse sentido, né, que ele foi assim disperso, né, nos ensinamentos de Jesus. Ele acabará tendo um outro entendimento mais humano, mais terreno, mais temporal, digamos assim, daquilo que Jesus ia falar. Quando Jesus falava de salvação, né, de libertação, ele acreditava que puramente seria humano, né, seria terreno, né, algo que pudesse fazer com que aquelas pessoas aí tivessem, digamos assim, a libertação daquele Império Romano, né, só aquele momento mais terreno, né. Mas Jesus tinha esse objetivo mais profundo, né, mais essencial, né, da alma mesmo, né, de libertar a pessoa como um todo e não de forma só humana. Verdade. E chegamos na Quinta-feira Santa, né? Quinta-feira Santa a gente tem eventos importantes. Nós temos, primeiramente de manhã, né? Nós temos Santos Óleos, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio. Vamos lá, vamos por partes, né? O que é que acontece na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa, o bispo, né? Cada bispo de cada diocese reúne o seu clero em torno de si, né, dos seus bispos auxiliares também, e celebram popularmente chamado a Missa dos Santos Óleos, né, que na verdade é a missa da unidade em torno do bispo, né, em que nessa celebração, entre outras coisas, se faz a bênção dos óleos dos catecúmenos, o óleo do crisma, e também o óleo dos enfermos, que é usado na unção dos enfermos, né? E também é uma celebração de unidade, né, em que o clero demonstra nessa celebração a sua unidade em torno do seu bispo, né? Assim como os discípulos também ficavam em torno de Jesus. E assim como depois da dispersão, né, cada apóstolo que também tornou-se bispo, né, cuidava das suas comunidades, né? Então essa celebração ela é uma celebração muito representativa para a nossa igreja, né? Sobretudo para as comunidades, né, individuais que celebram em torno do bispo essa unidade, sabendo que a igreja é uma só, né? Que não há, dentro da nossa igreja, não há divisões. Podem ter pensamentos um ou outro, né, de algum tipo assim diferenciados, mas a unidade ela existe, a unidade em torno do bispo. Isso é muito significativo, muito representativo. Essa primeira celebração, né? E quais são os óleos que são consagrados? Os óleos dos catecúmenos, né? Esses óleos dos catecúmenos são os óleos usados na preparação para o batismo, né? Onde os adultos, eles de uma forma, né, antes eles faziam essa preparação para o batismo e recebiam do momento de receber essa unção dos óleos. Os óleos do crisma, que é usado pelo bispo nas celebrações dos crismandos, né, das pessoas que vão receber o sacramento da confirmação, e o óleo da unção dos enfermos, que é usado nas pessoas que já estão em situação de enfermidade ou em situação já extrema, né, próximos da morte. Então,
são esses 3 óleos que são abençoados nesse dia pelo bispo, né? E são distribuídos para todas as paróquias, todas as comunidades onde serão usados durante o ano. É uma missa da unidade, uma missa importante, né? Isso, muito importante. Tá certo. E depois dessa celebração, nós temos o quê? Depois essa celebração feita na catedral de manhã, isso, né? na catedral, geralmente na catedral é onde o bispo ele preside, né? Ele preside. E depois nós temos a missa, o quê? Depois temos a ceia missa do da Senhor. tarde, a da tarde para a noite, da ceia do Senhor. Né? Essa missa que popularmente as pessoas chamam de missa de lava-pés. Né? E nessa missa, ela tem uma representatividade muito importante para a igreja, porque nela se celebra as instituições, né? A instituição, por exemplo, da Eucaristia, da própria Eucaristia, onde Jesus, né, diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Então ali, Jesus, levantando as espécies, né, para o alto, pede a bênção, né, do Pai e transforma digamos assim, aquele pão em corpo, em seu próprio corpo, e aquele vinho em seu próprio sangue, né? Então, ali acontece a transubstanciação, né? A primeira, digamos assim, transubstanciação, né, da Eucaristia. Acontece também a instituição do sacerdócio. Ali, ele determina, né, que os discípulos façam isso, né? Fazer isto em memória de mim, né? Fazer isso em memória de mim. Isso é muito importante, porque por conta disso existem celebrações eucarísticas em todos os lugares do mundo praticamente, né? E isso graças ao poder que Jesus transmitiu aos seus apóstolos, aos seus discípulos naquele momento. Então, por conta disso, a igreja celebra essa instituição do próprio sacerdócio, né? O sacerdote, né, que recebe essa incumbência de poder celebrar com as suas comunidades, né, a instituição daquilo que Jesus mesmo determinou. Muito bem, olha só, na quinta-feira santa tivemos de tudo, segunda, terça, quarta e quinta-feira santa, nós temos toda essa série, quantas coisas estão bonitas, né? E você vai acompanhar tudo, todas essas transmissões, você sabe, aqui pela nossa TV Nazaré, você não vai perder nada, não perde nada das nossas transmissões, tá bom? A gente vai para mais um apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a nossa querida Semana Santa que estamos vivendo com tanta intensidade. E vamos passar para a Sexta-feira Santa, mas antes disso eu queria só tocar um assunto com o Diácono Ellerson, que é nosso convidado especial. A missa da Ceia do Senhor tem aquela instituição do lava-pés. O lava-pés tem um caráter também de serviço, não tem? Exatamente, né? Exatamente. E demonstra ali que Jesus, ele toma, né, o seu símbolo, né, coloca a toalha, né, na sua cintura e vai com os seus discípulos lavando os pés de cada um, né? Pedro, a princípio, não compreende, né? Mas Jesus disse: se eu não fizer isso, né, não terás parte comigo. Da mesma forma, aí Jesus fala que e vós também deveis lavar os pés uns dos outros, demonstrando que o serviço, né, dos seus discípulos, o serviço da sua igreja, lhe deve ser de forma concreta, não somente com palavras, né, mas com ações concretas. E ele demonstra ali o amor em forma de serviço, né? Que cada discípulo, cada pessoa, seguidor de Jesus, deve demonstrar através dos seus atos. Então, o serviço do amor ao próximo, ele é muito importante, ele é essencial na vida da igreja. E isso é demonstrado através desse gesto bonito, que não é só relembrar, mas é reviver
esse gesto que é muito importante na vida da igreja. Muito bem. E a Sexta-feira Santa? Tão importante, né? Todo mundo vive com a Sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira da Paixão. Nós já tinha falado no início do programa, a gente tem esse pensamento de que paixão é aquele sentimento, né? Mas se leva a cabo, Jesus leva a cabo de forma concreta, que é essa paixão que não em outras palavras, é sofrimento, né? Sofrimento. Então, nesse sofrimento, ele leva a cabo a nossa salvação. Então, essa celebração, ela tem pontos, né, dentro dessa liturgia que são muito importantes. Esse é o dia, inclusive, que não se celebra a missa, né? Nós tomamos a comunhão eucarística do dia anterior, que é da quinta-feira, né? Nós comungamos o corpo de Cristo, que já está na reserva, né, dos sacrários, enfim. Aliás, é tirado dos sacrários, é levado para uma outra reserva, e nós tomamos essa comunhão, mas não se celebra a missa. No mundo inteiro não há missa, né? Há só a ação litúrgica da paixão e morte do Senhor, né? Que é celebrado de uma forma geral às 15 horas, que é justamente a hora em que Jesus expiou, né? E entregou-se, né, ao Pai. Muito bem. E também nesse dia, aqui, por exemplo, a tradicional, o sermão das 7 palavras, né, que vai ser sempre transmitido aqui pela TV Nazaré. A gente vai transmitir do Colégio Santo Antônio, da Capela do Colégio Santo Antônio, temos as procissões. Tudo isso são formas de piedade popular e que também incrementam essa devoção sobre a paixão de Jesus, não é isso? Exatamente, é um aprofundamento, né, dos momentos mais importantes da nossa salvação, né, em que Jesus levou a cabo, né, e tudo aquilo que é, digamos assim, é essencial da nossa fé, foi levado a cabo por Jesus, e isso nos é transmitido através desses ensinamentos, né? Então, reviver esse momento não é só guardar uma lembrança, não é só... mas reviver esse momento edifica a nossa fé, né? Edifica a nossa fé de tal forma que nós passamos a, digamos assim, nos entristecer também nesse momento, né? Por tudo que aconteceu, para que na sua ressurreição nós possamos também nos alegrar, né? Também em muitos lugares há a apresentação da paixão de Jesus, né? As peças, né, de encenações da Via Sacra, né? Muita gente na sexta-feira vive a Via Sacra nas ruas, não é isso? Exatamente. Lá inclusive na minha paróquia, né? Vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, né? Na nossa paróquia São José de Queluz, existe um grupo que tradicionalmente faz essa encenação, né? Que e acontece isso pelas ruas ali de São Brás Canudos, né? Que eles saem de lá da paróquia, fazem toda aquela representação, aquela encenação, e pelas ruas do bairro eles passam vivenciando esse momento importante da fé, e as pessoas vão assistindo e acompanhando todo o trajeto, né? Um momento muito importante, e assim, estão sempre de parabéns, porque fazem com toda a dedicação. Ficam durante praticamente todo esse período quaresmal ensaiando todas as noites, né? Conseguem angariar recursos para comprar as roupas, as vestimentas, enfim, todo o aparato necessário para eles poderem viver esse momento importantíssimo da nossa fé. Muito bem, e chegamos no Sábado Santo, que é o dia do grande silêncio, o dia do repouso do Senhor, a solidão dolorosa de Maria. E a principal celebração é a Vigília Pascal, que é a Vigília das Vigílias. Isso, é a mãe, né? É a mãe de todas as vigílias, é a mãe de todas as celebrações, né? Essa celebração, ela é imensamente rica, e nela se concentra toda a história da nossa salvação, né? Nela se concentra toda a história da salvação. Se em determinados lugares, essa vigília ela é levada, digamos assim, a cabo nas suas minúcias, né? Se formos
celebrar ela integralmente, por exemplo, o momento da liturgia da palavra, tem oito leituras, sendo 7 leituras do Antigo Testamento e mais uma do Novo Testamento, fora o Evangelho, que se tornam 9 leituras. Então, é extenso, né? É um momento extenso da liturgia da palavra, mas que ali contém toda a história da nossa salvação, né? Todos os momentos, né? Desde o Gênesis até o momento em que Jesus nos salva, né? E até a ressurreição dele. Então, assim, nos conta, nos traz, sobretudo, né, a riqueza que a nossa liturgia tem, né? E que se prestarmos bastante atenção, se nós tivermos bastante empenho, a pessoa sai dali mais rica, digamos assim, espiritualmente, nesse sentido. Certo. E também nós temos muitos símbolos nesse dia, muita gente é batizado nesse dia, o Círio Pascal. Eu queria que você falasse um pouco disso. O Círio Pascal. Essa vigília, ela inicia com a bênção do fogo santo. Do fogo também. Do fogo santo, né? A princípio, todas as igrejas ficam no escuro, né? E é aceso o fogo e esse fogo é abençoado. E também existe a preparação do círio, né, do círio pascal, que representa o próprio Cristo. Quando esse círio é aceso, né, também se acende, digamos assim, essa claridade do Senhor ressuscitado. Então existe essa procissão inicial, né, do círio pascal, onde se declara, né, a luz de Cristo, eis a luz de Cristo, né? Damos graças a Deus e essa procissão dá início a essa vigília que é muito importante, né? Essa vigília que é essencial para a nossa fé. E o Círio Pascal é o que é? O Círio Pascal representa o próprio Cristo, o Cristo ressuscitado, né? Ele representa a nossa própria, digamos assim, a concretização dessa salvação, né? Porque Jesus, de fato, nos salvou através da sua morte, mas ele concretizou essa salvação, né, retomando de volta a sua própria vida, porque ele tem o poder, como ele mesmo disse, ele tem o poder de entregar a sua vida e retomá-la novamente. E esse momento da retomada é o momento da ressurreição, né, em que ele, né, digamos assim, confirma essa salvação, essa, digamos assim, essa vitória, né, da ressurreição, da sua vida sobre a morte. Ele confirma a vitória dele sobre a morte. E a gente volta liturgicamente a cantar o glória, o aleluia, não é isso? O glória, o aleluia. E, digamos assim, é um momento de alegria e de felicidade, né? Contrapondo a da Sexta-feira Santa, que é um momento mais de tristeza e de vivência da dor, do sofrimento de Jesus. Na ressurreição, todos se alegram, né? Os discípulos se alegraram e nós também, que vivenciamos todos esses momentos, também nos alegramos com a sua ressurreição, sabendo que a nossa salvação está garantida. E no domingo de Páscoa, como é que é? O domingo de Páscoa é esse domingo que por sinal, inclusive, ele não é só no domingo, né? Ele é vivenciado durante a semana todinha. Um domingo vivenciado na semana todinha, que nós chamamos de oitava da Páscoa, né? Nós vivenciamos, estendemos a igreja como dispensadora, né, das riquezas da fé, ela estende, né, esse domingo durante 8 dias e nós podemos viver essa Páscoa, esse dia de Páscoa durante uma semana inteira, né? É um momento enriquecedor para a nossa fé. Muito bem. E no domingo de Páscoa, então, é o dia que nós podemos cantar tudo, né? A liturgia Cantamos o branco. Como isso. O que muda liturgicamente? As vestes litúrgicas são essas, né? As vestes litúrgicas são o branco, o dourado, digamos assim, né? Que a gente passou a adotar o dourado como algo festivo, celebrativo, né? E que demonstra toda essa alegria, essa, digamos assim, esse entusiasmo de saber que a nossa salvação está garantida, né? Que Jesus venceu a morte, em que vivemos, assim, algo muito importante na nossa vida, que é esse momento, é o ápice, né, da nossa fé.
E durante toda a oitava da Páscoa a gente celebra como se fosse o dia de Páscoa, é isso? Como se fosse o próprio dia do domingo da Páscoa. Cantamos o Glória, cantamos o Aleluia. Celebramos de forma bem solene, né? Existem, claro que há toda uma estrutura porque as pessoas trabalham e tudo, não se faz de uma forma tão rigorosa como se faz na Vigília Pascal, né? Mas tem todos os, digamos assim, se tiver disponível, todas as pessoas para celebrarem dessa forma também podem celebrar. E a Páscoa é essa festa central da igreja porque é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Seria vã a nossa fé, né? Estávamos como os discípulos de Emaús antes de encontrar Jesus, né? Ficaríamos cabisbaixo, né? Que apesar de tudo, depositaram toda a confiança no Senhor, né? E pensavam que ali tinha se terminado a história. Muito pelo contrário, né? Jesus aparece a eles já ressuscitado e demonstra que Ele que tem a palavra final, né? A sua ressurreição é que dá, né, a palavra final e não a morte. Então a mensagem final de tudo é a vitória, né? É a vitória. A vitória. A palavra final é a vitória de Jesus sobre a morte. Sobre a morte, né? Em que não há limites para aquele que tem fé, né? Não há limites, porque o limite, né, foi transposto, foi ultrapassado. A morte antes era o limite. Com Jesus ressuscitado, né, nós passamos, né, ultrapassamos esse limite, que era a morte. Então, por isso que o cristão é aquele que vive da ressurreição, né? O cristão é aquele que acredita na ressurreição, bebe da ressurreição, é um cristão alegre, é um cristão que vive da alegria. É um cristão que, vivendo essa fé, né, ele vive, digamos assim, o impossível, humanamente falando, né? Humanamente falando, nós temos limitações, mas a nossa fé transpassa esse limite, né? E nós, por isso que a nossa alegria, ela transborda, porque nós acreditamos, né, que para nós humanos é impossível, para Deus tudo é possível, e procuramos viver essa fé. Certo, Elerson Diácono, muito agradecido pela sua presença no programa de hoje. Desejar para você uma santa Semana Santa, uma feliz Páscoa, tá bom? Que Deus abençoe seu trabalho, seu ministério, dê tudo certo lá na sua paróquia, tá bom? Transmita nossos votos de Páscoa ao seu pároco e a todos os seus paroquianos, tá certo? 30 segundos para suas considerações finais. Eu só queria agradecer pela oportunidade, né? E pedir para que todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, agora através desse seu programa, que é muito assistido, né, que possam vivenciar, né, esses momentos da Semana Santa com intensa, digamos assim, entusiasmo, intensa vivência mesmo, né, dessa fé, porque a essência toda da nossa fé católica se faz presente nessa semana. E essa semana é a semana mais importante da nossa fé.